Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósito de Vida. Meu nome é Adriano Papa, nós estamos aqui mais uma vez na exibição desse programa através da TV Caravelas, canal 11 da NET Cabo, e também pela Rede Mundial de Computadores através do site www.tvcaravelas.com.br. Hoje nós teremos música, muito louvor, adoração. Nós teremos um testemunho impactante do escritor desse livro aqui, Faces do Vale. Nós vamos falar bastante com o Wilkerson e você é convidado a ficar ligadinho na nossa programação. E depois teremos uma palavra profética para o seu coração. Este é o seu programa desta semana, Propósitos de Vida. Muito bem, nós estamos aqui com o Wilkerson Soares, músico, escritor, professor de música, pregador da Palavra de Deus. Ele está na terceira edição deste livro aqui, Faces do Vale. Você está vendo aqui. Está conosco aqui no estúdio para falar um pouquinho sobre isso. Wilkerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E vamos começar. Do que se trata o livro? Rapaz, esse livro para um começo de uma história, talvez qualquer pessoa entendesse como um livro de autoajuda, né? Mas, na verdade, não se trata só de um livro de autoajuda, de uma história de superação ou qualquer coisa desse tipo. Trata-se mesmo de uma história onde a gente pôde ver a mão de Deus agindo de uma maneira poderosa. E de uma maneira, talvez, que as pessoas não querem que Deus haja na vida deles, né? Que é usando a vida dos médicos. As pessoas querem um milagre acontecendo, mas de uma maneira mágica, né, de uma maneira sobrenatural. E Deus nem sempre ele vai agir de uma forma, na verdade ele praticamente nunca ele age daquilo do jeito que a gente imagina, né? Nossos pensamentos não são como os dele, e dessa vez ele agiu assim comigo, usando a mão dos médicos para que eu fosse abençoado. E aí eu relato essa história, né, de uma superação de uma doença muito grave, que foi um tumor cerebral, hidrocefalia, meningite, válvula que eu uso na cabeça hoje, e uma série de coisas, e mais ao que aconteceu no hospital, as pessoas que foram abençoadas ali no hospital através de uma palavra, de uma conversa, de uma oração, e o livro desenrola através desse ponto. Sim. É interessante você falar, né, que o livro ele trata de um milagre, mas através das mãos dos médicos, né? Através da mão da medicina. E hoje é muito divulgado, até por meio da televisão, né, milagres sem ter a mão do médico, né? Então é uma coisa contrária ao sistema que está sendo colocado aí. Como as pessoas têm reagido a esse tipo de milagre quando você expõe dessa forma? É interessante porque o próprio Deus ele deixa muito claro, né? Deixa claro que ele deixou os recursos para nós aqui, né? Mas as pessoas hoje em dia a gente vende muito um milagre vende muito mais do que na verdade uma cirurgia. Uma cirurgia não vende, o que vende é um milagre, né? E as pessoas hoje estão na verdade vendendo sua fé ou comprando uma fé de alguma maneira. E eu nunca deixei de dizer que realmente houve um milagre, mas que Deus usou a mão dos médicos. Sim. Mas as pessoas se conflitam com isso de fato, porque em função desse comércio tão grande das pessoas vendendo o milagre, as pessoas acreditam que o milagre só pode acontecer, aqui está um tumor, aqui não está um tumor, sem nenhuma cirurgia, né? Eu na verdade confrontei Deus no início, porque eu passei por muito aperto e falei, Deus, por que o Senhor não faz assim? Seria muito melhor para o Senhor, eu querendo ensinar a Deus o jeito dele trabalhar, né? Então tem isso, mas e as pessoas pensam assim, eles querem ensinar a Deus e me confrontam nesse sentido. Como assim um milagre? Mas quem fez foi o médico, poxa vida. Se fosse uma medicina comum, talvez eu voltasse com sequela, né? E Deus não permitiu isso. Amém, amém. Você expôs um fato até interessante, que é a mesma coisa que mesma confrontação que você fez com Deus é a mesma que Abacuque fez, né? Se trata do livro de Abacuque, né? Senhor, trata assim com o povo de Israel, né? A gente quer ensinar a Deus a trabalhar. Ensinar a Deus a trabalhar, e muita gente quer fazer isso. É. A capa do seu livro, o Vinícius vai colocar aí na tela depois, ela parece
Parece bastante com um filme de terror, estilo Walking Dead, essa coisa assim, né? Meio tenebrosa. O que se trata? O que você quis dizer com essa capa? O livro Faces do Vale, né? E no nosso caso, que moramos no Vale do Aço, até isso as pessoas já confundiram. Até com isso as pessoas já confundiram. Em Minas Gerais tem muito vale, né? Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço. E aí as pessoas já confundiram. Esse livro rodou bastante por esses lados, as pessoas confundiram com isso. Mas, na verdade, a gente está falando do Vale de Ossos Secos, Sim. do livro de Ezequiel, no capítulo 37, que está até na contracapa desse livro. E a ideia é mostrar que nessa capa, nesse Vale de Ossos, era como eu me sentia quando eu descobri essa cirurgia, né? Eu descobri aquele tumor muito bem, trabalhando, trabalhava numa função, numa área de ruídos até, na área da Usiminas e tudo, trabalhando muito bem, e eu descubro uma situação dessa. Então eu começo a passar por um vale muito tenebroso, muito escuro, e é onde eu vejo a capa desse livro. Só ossos mesmo, muita morte, eu via muita morte. Essa coisa de não saber se você vai voltar da cirurgia, se vai voltar com sequela ou não. Então aí a capa. Mas aí depois na contracapa, se você vê a continuação do livro de Ezequiel 37. Só que na verdade eu imaginei o Ezequiel 37 nos dias de hoje, porque quando o Ezequiel profetiza sobre aquele vale de ossos secos, se ele pode voltar a ter vida, o Senhor pergunta, ele fala, Senhor, tu sabes. Então profetiza, então aquele vale volta a ter vida, né? Aquele exército volta a ter vida, e depois ele sopra o fôlego de vida e tal, e hoje eu penso que o exército somos nós, e é o que mostra nessa capa aí, o povo de Deus com as mãos levantadas, né? Então eu penso, essa capa onde havia morte, depois o Senhor transformou em vida, que é o povo dele hoje com as mãos estendidas. Amém. Como que você descobriu o tumor no seu cérebro? Eu estava acordado, sabe aquela sensação de quando você acorda e esfrega o olho e aí você volta realmente a enxergar? Eu esfregava o olho e continuava com aquela sensação o dia inteiro. Então a vista embaçada e tudo, e aí eu procurei um oftalmologista, mas na verdade eu já tinha aquele sentimento estranho porque não era um negócio de você só ver a coisa embaçada. A vista parece que estava pesada. Tinha uma coisa para óculos. Não era um negócio para óculos, né? Parecia que a vista estava pesada e tal. E aí eu procurei o oftalmologista, ele olhou e fez o exame de fundo de olho e tal, e disse para eu procurar um especialista porque o meu nervo óptico estava inchado. E aí ele não sabia o porquê disso e tal. E eu procurei algum especialista e foi olhando, fazendo tudo que é tipo de exame relacionado à visão, não descobriu nada e disse que eu deveria procurar um neuro e fazer um exame daqui para trás, né? Ressonância magnética do crânio, no caso. E aí fiz a ressonância magnética e estava lá. O bendito do tumor. Bendito não, o maldito do tumor, né? Tava lá, tumor cerebral, hidrocefalia, chama cisto epidermoide, né? Que era esse tumor que era um mal congênito, né? Que eu já, antes de nascer, eu já tinha esse tumor, né? Eu fui gerado com esse tumor, na verdade. Na hora do fechamento embrionário ali, eu já fui gerado com esse tumor. Nós vamos... O Wilson é músico também, nós vamos aproveitar aqui, né? Vamos dar uma pausa nesse testemunho. Nós vamos ouvir o Wilson cantando. O que você vai cantar agora para nós? Vamos cantar uma música aqui então. Bom, como a gente falou, né, que esse tumor é uma coisa que eu já nasci com esse tumor. Na verdade, eu fui gerado com ele, né? Então, tem uma canção que me acompanha até onde eu tenho pregado, as igrejas onde eu tenho pregado, os lugares onde eu tenho ido. Eu gosto muito dessa música e ela conta um pouco dessa história, né? A minha vida, na verdade, passou de deixar ser só minha e eu comecei a viver mesmo, literalmente, para o Senhor a partir do momento que eu vivi essa experiência. E essa experiência começou no ventre da minha mãe, né? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente.
Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Wilkerson, qual que foi o sentimento que você teve quando você foi diagnosticado com a doença? A primeira sensação que você teve? É engraçado que, na verdade, não só eu tive essa sensação, mas eu acredito que outras pessoas, né, da minha família também. A primeira sensação que tem é aquilo que a maioria das pessoas tem mesmo, quando tem uma adversidade, um problema, alguma coisa assim. A gente se revolta com Deus, né? A gente fica se perguntando por que comigo, né? Por que acontecer isso comigo e tal. E ao mesmo tempo o Senhor já dá aquela resposta, por que não com você? Né? Por que pode acontecer com... O médico falou que não tinha cura? Então, ele não falou que não tinha cura, pelo contrário, ele até foi bem otimista, né? Olhando por um lado Sim. cômico, talvez até cômico também, porque ele falou assim, olha, que você tem uma bomba relógio dentro da cabeça e pode explodir a qualquer momento. O máximo do otimista que ele foi é dizer, quando eu falei para ele que ele estava me deixando preocupado, que eu estava ficando, ele falou, mas é para você ficar preocupado, porque o que você tem é muito grave. Você tem uma bomba relógio na cabeça, ela pode explodir a qualquer momento. Agora, você pode optar pela cirurgia e tal, ou não, fazer só, ou não tirar o tumor, colocar só uma válvula e tudo, que já vai amenizar o problema. E eu, não, sem saber, sem mensurar o que realmente estava acontecendo, falei, não, vamos fazer uma cirurgia, já faz tudo de uma vez. E aí ele falou assim, não, se eu fosse você, eu faria a cirurgia, porque você é novo, tem uma perspectiva boa de vida e tal. E aí meio que nas entrelinhas ele disse assim, olha, se você fosse mais velho, eu até falaria para você não mexer com isso, de repente você ia morrer até de outra coisa. Né? Mas como não ajudou você muito não. Como você é novo, aí o que me deixou mais preocupado foi isso. É o que eu tenho até falado nos lugares onde eu passo. Como você é novo, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você pode ir se recuperando com uma fisioterapia e tal, ou seja, voltar normal do jeito que eu entrei no bloco cirúrgico, do jeito que eu estou hoje, era uma coisa inconcebível. Né? Então isso é que me deixou muito preocupado, que eu tenho falado onde eu passo, que é esse fator do meio. Porque viver ou morrer, eu estava preparado para aquilo. Depois de um ano pensando em fazer a cirurgia, porque depois que ele deu essa resposta para mim, essa situação, eu demorei um ano para ter coragem de me operar. E aí fiquei afastado do trabalho e tal.
Mas aí esse fator do meio é que me deixava preocupado, porque se eu morresse, ok, eu ia estar num lugar excelente. O Deus que eu criei a vida inteira, sabia que Ele me preparou um excelente lugar para mim. O problema era o fator do meio, eu não morrer e nem voltar do jeito que eu estava, eu voltar talvez cego, surdo, mudo, paralítico, vegetando, isso é que me preocupava. E era uma probabilidade bem grande de acontecer. E sua revolta com Deus? Então, aí eu estava num programa de rádio esses dias agora, eu estava até falando sobre isso, tem um livro do Philip Yancey que fala sobre decepcionado com Deus, Decepcionado com Deus, eu li. E aí, mas o livro me deixou um pouco mais frustrado, porque a gente acha que você vai ler o livro e vai ter uma resposta, né? Não. E na verdade ele não te dá porque não tem resposta para isso. De fato, não tem uma resposta para essa questão. Como que você faz para não se decepcionar com Deus? Eu acho que a resposta mais simples é ter intimidade com Ele, porque aí você começa a entendê-lo, né, e tal. Então essa questão da revolta, mas ela foi um período muito curto, ela passou rápido, veio e ao mesmo tempo o Senhor já arrancou aquilo da minha cabeça, já foi me dando segurança, foi me dando confiança e eu pude encarar a situação. É engraçado você falar sobre revolta com Deus, sobre, tipo assim, aconteceu comigo, por que aconteceu comigo, né? Eu canto na igreja, eu louvo, eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, né? E é tão engraçado quando a gente vai pregar, a gente fala assim, que todos nós somos pecadores. Estamos sujeitos a tudo. Aí quando, por exemplo, fala que nós somos pecadores, mas se eu falar assim, você não presta mesmo, não, por que você está falando que eu não presto? Quer dizer, nós não somos pecadores, né? Então é uma coisa engraçada, né? Até meio mentirosa que a gente faz. Tentando nos enganar, né? E quando acontece, eu falo, Senhor, por que comigo? Eu sou tão bom. É porque a gente, na verdade, não está preparado para receber o não, né? Sim. Ninguém nunca está preparado para poder lidar com a adversidade, com o problema, né? Com a situação contrária, com a resposta negativa, né? Com a frustração. Então, eu até estava vendo uma matéria esses dias de um pastor falando, na verdade uma matéria não, é uma pregação de um pastor, o pastor Neil Barreto, ele falando que ele foi num congresso e alguém disse lá no congresso que deixou ele até frustrado, e falando assim que o líder do século XXI seria aquele líder que aprendesse a lidar com a frustração. E aí ele falou assim, que isso, rapaz, eu sou crente, né, eu não posso lidar com a derrota, com o problema, não. Mas ele falou, o líder do século XXI é aquele que vai aprender a lidar com a frustração, porque ela, inevitavelmente, ela virá. Acontece. Inevitavelmente ela virá. Se você não souber lidar com ela, ela vai vir do mesmo jeito, mas aí vai ter um problema maior, porque você não sabe lidar com a frustração. Então achei bacana essa pregação que eu ouvi esses dias. Além da sua revolta com Deus, que passou rápido, esse sentimento da morte, sim, te preocupou, te chocou? Esse sentimento... Porque quando você é novo, você acha que isso é coisa para você pensar lá na frente. Lá na frente, Você não vai morrer agora, né, cara? Você acha que não. Isso não foi preparado para você, né? Nem agora e nem nunca. Talvez lá na frente, ou quando muito lá na frente. Mas esse sentimento de morte, isso é uma coisa curiosa que eu vou dizer que agora é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, e que sou em qualquer lugar, não tinha falado sobre isso, mas eu comentei isso essa semana, que essa sensação de morte, isso na verdade, isso permeia a minha vida até hoje. Aquela coisa de você estar no trânsito e por várias e várias vezes eu pude perceber, eu pude ver mesmo, e às vezes parecia até mesmo uma visão mesmo espiritual, o meu corpo no chão, eu morto em determinada situação, vou viajar e tal, aí passa aquele sentimento de morte na minha cabeça. Claro que todo mundo que teve uma experiência como essa, de quase morte, de uma anestesia geral, pode acontecer isso, mas no meu caso, a minha família tem um pouco disso. Isso é mais assim, coisa minha, da minha mãe, eu tenho uma tia também, né, a gente chama ela de Dindinha, o nome dela é Maria, chama ela de Dindinha, e a gente falou sobre isso esses dias, que a gente tem essa mania de ficar pensando em morte, igual, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, e aí daqui a pouco você fala comigo assim, e aí Wilkes, quais são os seus planos para então, amanhã, quando você for fazer aquele evento e tal, alguma coisa nesse sentido? Aí na hora vem na minha cabeça, em vez de pensar sobre o evento que você me propôs, vem assim,
Talvez essa foi a última pergunta que o Adriano me fez. E amanhã ele vai ficar lembrando assim, ó, engraçado, eu perguntei o Wilkerson sobre esse evento hoje e ele está morto. Quer dizer, esses pensamentos de morte permeiam a mente da gente porque o diabo ele é traiçoeiro, ele é sujo, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe aquilo que te deixa talvez temeroso. Hoje não mais, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para mim, eu viver é Cristo e morrer para mim é lucro, morrer para mim é ganho, como dizia o apóstolo Paulo. Mas esses pensamentos de morte, não só nessa época, eles permeiam a minha mente até hoje. Eu tenho que me policiar, vigiar com isso, assim como é o recado que eu deixo para todos os telespectadores, quem está nos acompanhando pela internet, porque a função do diabo é fazer isso mesmo. A Bíblia nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vem jogar na nossa mente, você vai morrer, vai acontecer isso, não vai dar certo, esse projeto seu não vai dar certo e tal. Né? Igual eu quero que a gente fale depois sobre o projeto DVD, não vai dar certo e tal. Então esses pensamentos, todos esses são pensamentos de morte. Seja morte física, seja morte espiritual, seja morte de um projeto, seja morte de qualquer coisa que você for fazer. Mas dessa época eu pensei, eu imaginava que eu não fosse voltar da cirurgia, né? Não vou voltar de lá, mas para a glória de Deus, voltei bem, né? Do mesmo jeito que eu fui, voltei muito bem. Glória a Deus. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá, eu trouxe um instrumento diferente aqui para eu poder mostrar para vocês. Peraí. Eu vou tocar uma canção aqui que também tem muito a ver com a questão da minha história, né, que hoje eu coloco, assim como eu sempre coloquei, mas hoje de uma forma ainda mais contundente, que é colocar Deus no centro, né, no centro de tudo, que Ele seja a luz da minha janela, que Ele seja meu universo, que Ele seja tudo que eu digo, tudo que eu penso, tudo que eu falo. E essa canção eu vou mudar um pouquinho, descaracterizar ela um pouco, para tocar nesse instrumento, e ela diz mais ou menos, a canção diz assim: sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que seja esse o nosso desejo todo dia, né? Que o Senhor seja o centro. Amém. Pessoal, os nossos telespectadores aí viram que você já está com um outro instrumento aí. Qual o nome desse instrumento, Wilson? Esse aqui chama-se ukulele. Ukulele. Ukulele.
É um instrumento, na verdade a gente não sabe dizer bem ao certo, alguns dizem que ele é de origem havaiana, na verdade me parece que ele originou-se em algum outro país, não sei se Austrália, alguma coisa assim, mas ele foi difundido mesmo no Havaí. Então hoje é muito aquele instrumento típico de hula-hula, né? De praia, de surf music, né? Isso. Aquela coisa. E aí esse é o meu xodózinho, meu brinquedinho, e esse aqui foi hoje a gente acha para poder comprar, né? Comumente nas lojas aí. No Brasil ele está bem difundido, mas esse aqui foi feito, né, sob medida, especialmente feito de um amigo fez para mim, né? O Garcia Luthier, né? O Juninho Garcia. E ele que fez o meu violão também e fez esse instrumento aqui para mim. E aí dá esse som bacana e tudo. Esse é o ukulele. Você aprendeu a tocar sozinho? Esse aqui na verdade não tem muito o que fazer diferente. Ele você pega lá um dicionáriozinho de acorde e eu acabei fazendo alguma coisa nele sozinho mesmo. Sozinho? Até porque essa coisa de dar aula de música que eu faço hoje, né? De aula de violão, guitarra, e tudo, e para criança. E aí o ukulele veio a calhar, né, para criança também. Então hoje a gente trabalha dando aula para criança. Você também dá aula de ukulele? De ukulele, porque às vezes, e não só para criança, para adulto também. Sim. Porque o adulto ele compra e quer aprender isso aqui, mas aí ele já está fazendo aula de violão já, e a gente já dá aula de ukulele junto também. E é bacana, esse instrumento é um instrumento gostoso, fácil de carregar, você vai viajar, coloca isso no bolso e leva. É legal. E para criança, muito bom também, musicalização, então a gente está trabalhando com isso aqui também. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós vamos voltar com mais propósito de vida aqui, falando sobre Faces do Vale, conversando aqui com o Wilkerson, conversando e cantando. Então não saia daí, não mude de canal, nós voltamos já com mais propósitos de vida, descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida.